Boa tarde, Londrina, boa tarde, região. Mais um Saúde e Bem-Estar no ar, no nosso Face TV, aqui no RTV 36.1, esse canal que abrange 80 cidades ao redor de Londrina e atendendo 1.500.000 habitantes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje o nosso programa está lindo, divertido. Eu já dei muita risada, já me identifiquei e não tem nada melhor que isso. Quando o seu convidado, você já sente essa energia, essa conexão, então isso é sinal de que vai fluir e isso é muito legal. Eu quero agradecer ao Matheus Saito, a Marcele Damasio, que são meus parceiros aí desde o início, que estão aí, que acreditam em mim. É muito divertido ir até eles. E depois eu vou passar um vídeo do Matheus Saito para vocês, porque eu quero que vocês conheçam, tá? E é isso aí, gente. Estamos aqui hoje com a doutora Rosana Nechar. Falei certo, doutora? Sim. Não pode errar, né, gente? Porque é muito ruim errar o nome do convidado, errar o nome de amigo, eu tomo muito cuidado. Para Rosana, ela é de São Paulo, está aqui em Londrina há bastante tempo. Ela é uma médica homeopata que tem uma trajetória muito legal aqui na nossa cidade. Já é pé vermelho, né? Não é mais paulista, não. Ela já é pé vermelho, já está aqui com a gente, constituiu família. E é isso, hoje ela é a minha convidada no Saúde e Bem-Estar. Tem muito mito, muita verdade sobre a homeopatia e nada melhor que uma especialista para estar tirando as dúvidas. Então, se você também, gente, se vocês tiverem dúvidas, depois vocês podem estar mandando as dúvidas pelo Facebook, pelo Instagram, vocês podem estar mandando pelo WhatsApp, que eu vou encaminhar para elas perguntas e todas as perguntas serão respondidas. Doutora Rosana, seja bem-vinda. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada. Eu tô assim sorrindo bastante, gente, porque ela é muito leve, muito tranquila. Nossa equipe está muito bem acomodada aqui e obrigada por esse acolhimento. Nossa, eu que agradeço, viu, a presença de vocês, né? Pra gente é um prazer enorme sempre estar falando sobre homeopatia, né? Que ainda, infelizmente, não ocupa o espaço que deveria estar ocupando, sendo uma especialidade médica há mais de 30 anos reconhecida pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina, como uma das 52 especialidades. Mas infelizmente não ocupa ainda na academia o espaço que a gente gostaria, né? E assim, é uma oportunidade a mais, você é super bacana, e muito simpática também, de se disponibilizar, esse esclarecimento que eu acho extraordinário, né? De utilidade pública mesmo. Sim. Né? Eu que agradeço, então, essa oportunidade, viu? Rosana, você não é londrinense, você se formou na Unicamp. Sim, eu sou paulista, né? Nasci em São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Estudei em Campinas, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E a minha primeira formação foi em pediatria, onde eu fiz em São Paulo, né, a residência médica e depois me tornei especialista em pediatria. Cheguei em Londrina há 30 anos já, exercendo essa especialidade pediátrica. E depois de 10 anos eu retornei a São Paulo para estudar homeopatia. Então, eu tenho essas duas especialidades hoje, né? E eu realmente me considero pé vermelho já. Doutora, em que momento assim, a homeopatia ela entrou na sua vida? Porque você se especializou em pediatria. Então, teu foco era as crianças. Apaixonada por criança. Você queria salvar todas as crianças do planeta. Eu tenho certeza, porque tem que estar pertinho dela, conversando com ela, olhando nesses olhinhos, vocês iriam entender isso. Em que momento entrou a homeopatia na sua vida? É isso mesmo. A medicina tem que ser exercida com paixão mesmo, né? E porque a medicina não é só uma profissão, né? Uma vez eu ouvi isso e concordo plenamente, que existe uma linha bem tênue entre o sacerdócio, né, e a medicina, porque você tem que, é uma dedicação muito importante mesmo. Eu exerci 10 anos de pediatria e me frustrei um pouquinho naqueles casos que eu não conseguia resolver. E eu tive na minha formação pediátrica a oportunidade de conviver com pessoas homeopatas que faziam o curso de homeopatia já, professoras da minha residência que já eram homeopatas e me abriram um pouquinho a cabeça para essa possibilidade. Embora eu te confesse que assim, eu me confundia muito, porque na minha formação médica não tive nada que pudesse dizer respeito à homeopatia. Inclusive me confundia, né? Me confundia com fitoterapia, com floral mesmo. As pessoas confundem até hoje, né? Esses conceitos.
E aí, assim, um pouquinho frustrada por não resolver totalmente os casos, pela recorrência de quadros que a gente frequentemente se depara dentro da pediatria, quadros respiratórios, né, de recorrência, problemas às vezes de ordem emocional, que a gente não dá conta mesmo com remédios bioquímicos, né. Eu resolvi então retornar a São Paulo para fazer a especialização. E aí nasceu a minha segunda paixão mesmo. E eu fiquei tão encantada pela homeopatia, pelas possibilidades, que logo em seguida, depois prestei a prova de título, vim para Londrina e no departamento de homeopatia daqui, formamos um grupo de estudo, aliás já existia, eu só fui incluída, poucos colegas homeopatas, e tivemos a ideia então de fazer uma formação local, um curso de especialização em homeopatia de Londrina, para a gente poder divulgar melhor a especialidade. Ser homeopata, eu acredito que seja um grande desafio, né? Sim. Porque hoje a gente está num mundo, globalização, indústria farmacêutica muito forte, a alopatia ela é muito forte, a gente percebe isso nos pacientes. Existe até, por falta de informação, a resistência. De achar que porque não está na caixinha, não está numa farmácia comercial, convencional, não serve. É verdade. Eu costumo dizer que eu perdoo todo mundo que fala bobagem sobre homeopatia pelo desconhecimento, porque eu acho que eu fui uma delas também, né? A gente não teve a possibilidade, né, de ter o conhecimento durante a formação do médico. E por isso que eu trago isso muito dentro de mim, essa chama mesmo, de poder contribuir em tudo que eu puder para poder divulgar a homeopatia no meio acadêmico mesmo, né, na graduação. Hoje a homeopatia tem a seguinte posição, né, dentro do Brasil. Nós temos 12 cursos de pós-graduação em homeopatia que preparam para a prova de título de especialista. E uma das escolas é em Londrina. E nós temos 4 agora, eram 3 agora esse ano, inaugurou mais um serviço de residência médica em homeopatia. Que legal. Em Betim, Minas Gerais, né, que é no município de Betim, a residência médica da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mais recentemente, inaugurando esse ano, a residência médica em Vitória do Espírito Santo. E a residência mais antiga que nós temos é no Rio de Janeiro, ligada à Unirio, Universidade. Nossa, que legal. Eu acho muito incrível porque assim, a medicina oriental ela é milenar, né? Medicina chinesa. E a gente vem com essa história de homeopatia mais ou menos uns 200 anos aí. Exatamente. Foi através do alemão. Até pedir para você contar só um pouquinho da história, porque quem nos assiste muitas vezes não sabe de onde vem, como surgiu. Conta um pouquinho pra gente. Sim. O fundador da homeopatia foi o alemão Samuel Hahnemann, um médico de muitos atributos, né? Era um médico que viveu entre 1753 e 1853. Sim. O Hahnemann teve a sua formação tradicional, né? E em determinado momento, porque de fato a medicina naquela época era muito pobre em recursos terapêuticos, né? E ele discordava da medicina da época, onde eram comuns procedimentos como sangrias, né? Ele era inconformado, né? Vamos dizer assim. Inconformado é a palavra. Ele resolve, em determinado momento, ele era muito estudioso, falava 11 línguas, para você ter uma ideia. Nossa. Ele se revolta um pouquinho e acaba largando a medicina e vai traduzir livros, né? Traduzir matérias médicas na época. E numa dessas traduções ele discorda. Quando dizia-se lá que uma substância teria um efeito por determinada causa, ele discorda e ele resolve fazer a autoexperimentação, que naquele momento até fazia parte do processo da época. Ele começa a tomar a substância e começa a desenvolver sintomas pelos quais aquela substância curava. Então, é Quina officinalis, é uma casca peruana, é uma substância que é tratada até hoje, né, nos casos de malária. O Hahnemann começa a tomar a substância e começa a desenvolver as febres famosas da malária. E ele percebe, então, estudioso que era, que aquele podia ser o princípio que Hipócrates, 500 anos antes de Cristo, considerado o pai da medicina, o juramento que a gente faz na formação médica hoje é o juramento hipocrático, né? Hipócrates descreveu 3 formas de cura, né? Fazendo uma parte aqui. Curantur contrarius curantur, que é a lei dos contrários, que é por onde a medicina ocidental derivou. Então nós temos hoje os remédios anti-inflamatórios, antibióticos, anti-arrítmicos, né? Enfim.
E o próprio Hipócrates escreveu a lei dos semelhantes. Semelhante cura semelhante. Similibus curantur similibus. É verdade. Que lindo isso. E o Hahnemann resgata essa lei, então, a cura por ao a fazer autoexperimentação. E a partir daí, ele cria muitos grupos de experimentos e vai comprovando a sua doutrina. Ele era muito estudioso. Ele fazia, inclusive, ele desenvolveu não só a doutrina homeopática, como também toda a farmacotécnica, né? A técnica da ultradiluição, porque ele tinha conhecimentos de alquimia. Enfim, ele foi, como todo gênio, né, para sua época, ele foi se refutando algumas vezes. Ele, nos seus quase 90 anos de vida, ele foi criando e recriando, experimentando, e muito interessante, né? Quem debate ou combate a homeopatia, muitas vezes usa do argumento que a homeopatia não é científica. E o seu criador se baseou em experiências. Ele era um cientista, né? Eu acho que vocês são todos cientistas. É um desafio muito grande, né? Sim. Você está estudando ali e achei lindo essa teoria da cura pelo semelhante. Achei isso lindo. E a homeopatia, na verdade, facilita a terceira forma de cura citada por Hipócrates, que é vis medicatrix naturae, né? A via medicamentosa natural que todos temos dentro de nós. Então, para dar um exemplo assim, né? Se a gente fizer um corte, independente da gente querer ou não, é automático, né? Nós temos uma força de cura que Hahnemann chamou de energia vital. Uma porção de processos imediatamente vão ser acionados para restituir aquele tecido, para desencadear o processo da coagulação, da cicatrização, enfim. Independente de estar no nível consciente, subconsciente, é no nível energético mesmo, que hoje a gente pode usar de um outro termo mais atual. Nós temos uma programação interna que nos informa a todo momento os sistemas para manter aquele nosso sistema vivo, né? E com saúde. Então todos os processos, né, são feitos nesse direcionamento, né? E o Hahnemann e a homeopatia hoje a gente consegue observar que facilita o que o corpo está tentando fazer. Na verdade é um facilitador. O remédio homeopático, que é uma outra lógica também, né? Se utiliza de uma outra racionalidade. E por isso que a homeopatia incomoda também, sabe, Lucélia? A homeopatia usa de uma outra lógica, né? Quebra um pouquinho o paradigma atual do conhecimento científico. E eu até me arrisco a dizer hoje que na área da medicina, a homeopatia vem de acordo, tá muito em consonância com essa nova forma com esses novos paradigmas aí, a nova forma de ver, né? O pensamento sistêmico, o pensamento da complexidade, essa lógica nova que tem fundamentado todas as áreas da ciência, do conhecimento, vamos dizer assim. Por isso que todas as áreas estão em crise, né? Sim, verdade. Já não é tão determinista mais assim. Eu não sei, essa é uma opinião minha. Assim, eu acredito que vocês, os homeopatas, vocês tratam o indivíduo como um todo. Exatamente. E eu acredito muito nisso, que o nosso futuro, até pelo momento que a gente vive, essas pessoas sempre muito estressadas, essa coisa acelerada, o médico que não cuidar do ser humano como um todo, vai ser difícil continuar. Porque as doenças hoje, é psicossomática da doença, as pessoas elas estão emocionalmente doentes. Eu não sei se você concorda comigo, assim. Sim. Isso é um pensamento meu. E assim, eu sou apaixonada pela homeopatia, até ia te perguntar a partir de que idade a gente pode começar um tratamento com homeopatia, né? Porque acho importante, a gente tem muita dona de casa que nos assiste, eu acho que elas estão assim apaixonadas. A gente costuma dizer brincando que a gente pode tratar com homeopatia de mamando a caducando. Ai, tá vendo, gente? Que delícia! Porque não tem idade, né? Nós podemos otimizar o nosso sistema biológico a qualquer momento, né? E você tem muita razão quando você diz assim, a gente trata como um todo, né? Claro que o paciente chega sempre com um grupo de sintomas ou uma queixa. Sim. Que a gente fala que é a pontinha do iceberg, mas é o sistema que adoeceu e que está tentando se autoajustar, vamos dizer assim, através de alguma predisposição que ele tenha, por exemplo, né? Tem famílias que têm problema de tireoide, tem famílias que têm problema de gastrite, tem famílias que têm problemas de enxaqueca, por exemplo, né? Mas a gente só resgata a predisposição genética que a gente tem quando a gente não está na nossa frequência ideal, vamos dizer assim. Quando a gente não está na nossa saúde ideal, tá? Melhor dizendo, né? E aí a gente resgata as possibilidades de adoecer.
Sim. Mas não é tão determinista assim, infelizmente, até a genética, né? Tem estudado através da epigenética, que é uma ciência, um novo paradigma na área da genética. A epigenética já vem, deixa todo mundo mais confuso ainda. Deixa a gente... eu ouvi uma coisa que a genética é a assinatura que a gente traz, né? Sim. A epigenética são os downloads que a gente faz Sim. durante a nossa vida. Então, nem a genética é tão fixa, assim, tão determinada, né? A gente pode se autoajustar, gerenciar até os nossos genes, né? De acordo com o nosso estado, e aí a gente não separa emoção e físico, né? A psicossomática vem inaugurada 100 anos depois do Hahnemann. O Hahnemann adiantou em 100 anos essa visão sistêmica, que ele chamou de vitalista, né? Numa época que o iluminista, né, na Europa, a ciência evoluiu muito. E outra coisa importante de dizer, a homeopatia não exclui todo o conhecimento científico até agora, imagine, absolutamente. A medicina está muito avançada na área diagnóstica, isso é fantástico. A gente consegue fazer diagnóstico precoce em muitas áreas, a gente consegue atuar a nível mecânico de uma forma fantástica. Hoje estão aí as cirurgias por robô, né? Mas a homeopatia vem complementar nessa outra área, vamos dizer, né? Que a gente pode estimular as vias de cura que nós temos dentro de nós, todos nós temos, né? Gente, é incrível, né? É isso, eu acho, é a paixão. E essa paixão que você passa, que assim, eu já gostava, né? Eu só não entendia muito. Eu fiquei mais apaixonada. E quando eu disse, eu tenho até os nossos parceiros médicos que assistem, gente, eu não quis dizer, eu não sei, a gente observa, os pacientes às vezes reclamam, olha, da frieza, de mal olhar nos olhos e receitar o medicamento. Será que o medicamento, ele é bom, ele é igual, ele é bom para todo mundo? Sabe? Então, eu entendo muito pouco, tá? Sou leiga, por isso que vim te conhecer. Muito interessante, porque cada vez que você fala é muito interessante, porque, de fato, na prática clínica da homeopatia, além do diagnóstico clínico, que é muito importante, e diga-se aqui, assim, bem frisado, a gente já conversou sobre isso, é muito importante que a homeopatia seja exercida por um profissional formado, né? Médico. A homeopatia também é uma especialidade na área de odontologia agora, bem mais recentemente, há 1 ano e meio, conseguiram que o CFO, né, o Conselho Federal de Odontologia, acolha a homeopatia como especialidade, na área de veterinária também e na área de farmácia, são 4 áreas, né, onde a homeopatia é especialidade, considerada pela legislação brasileira. E é importante por quê? Porque é muito importante o diagnóstico clínico para se fazer uma boa abordagem terapêutica homeopática, né? É por isso, gente, que precisa ser exercida por um médico, porque é como você disse, uma enxaqueca, muitas vezes, os sintomas é enxaqueca. Eu queria que você explicasse isso, porque hoje, assim, a pessoa ela tem uma dor de cabeça, acho que não sei, nem sempre é emocional, Exatamente, pode ser alimentar, né? Exatamente. Então isso é importante, gente, esclarecer. O diagnóstico pode ser alimentar, pode ser algum AVC que o paciente esteja fazendo, sim, pode ser uma crise hipertensiva, pode ser um distúrbio de ATM. Então, o diagnóstico clínico é muito importante. Isso é feito por um profissional da área, sim, de saúde, né? Gente, é feito uma anamnese, como qualquer outro profissional da área faz, né? Então, essa é a importância aí de ser um médico, né? A anamnese é bem completa, porque a gente brinca que a consulta homeopática é o nosso bisturi, né? Porque é onde a gente vai mapear o paciente, para a gente escolher, ver como ele reage às situações. Além do diagnóstico clínico, então a gente tem um diagnóstico individual, que é muito importante para a homeopatia. Porque aí você consegue definir as diferenças. Por isso que o mesmo diagnóstico clínico, por exemplo, se eu atender 10 pacientes com gastrite, provavelmente eu vou dar medicamentos diferentes para cada um deles, apesar da doença ser a mesma, entende? Porque a sua gastrite é diferente da minha, é diferente do outro, porque a gastrite está naquele sistema, né? A gastrite é uma inflamação da mucosa, sim, gástrica, né? Muitas vezes por excesso de excreção, né? De ácido clorídrico e tal, que fere a parede do estômago. Mas o motivo pelo qual cada um tem a sua gastrite é diferente. A gente vai mapeando e vai chegando ao formato de como o paciente sente e como ele reage a determinadas situações. Rosana, quanto tempo dura uma consulta com você?
Eu costumo agendar 1 hora cada consulta e meia hora o retorno. Aí as pessoas falam, mas não dá para fazer homeopatia no SUS? Dá também. Os programas, né, de atendimento no SUS, a gente está, inclusive, através do curso de especialização em homeopatia, a gente está no CISMEPAR, que é o consórcio, né, intermunicipal de especialidades médicas, e a gente está lá com os alunos do curso da pós-graduação, e a gente atende mais rápido, né? O paciente lindo ao CISMEPAR, ele pode pedir para o atendimento homeopático? O agendamento pelo CISMEPAR é feito através das unidades básicas de saúde. As unidades básicas de saúde dos 21 municípios que compõem a 17ª Regional de Saúde, que é daqui, podem fazer o encaminhamento. E lá nós estamos lá. Olha que legal. Presentes. Isso é algo que eu não sabia, a homeopatia no SUS. Eu já sabia sobre as integrativas, o reiki, né, já está na rede pública. Tem algumas outras também. As práticas integrativas e as medicinas integrativas. As medicinas integrativas são as que são a especialidade. Homeopatia e acupuntura no Brasil. E as práticas integrativas que trazem um benefício enorme, né? São 27 práticas, né? Compõe as 29 juntando homeopatia e acupuntura. Mas assim, o programa de regulamentação ainda está bem caminha muito devagar, fundamentado em alguns municípios, outros não, outros não. Que a gente conhece, mas está caminhando. A primeira PNPIC, né, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, nasceu em 2006, no Ministério da Saúde, e de lá para cá vem evoluindo. E aqui em Londrina, medicação, como que a gente chama? Medicamento homeopático. Um medicamento homeopático. É fácil para encontrar? Nós temos farmácias muito boas em Londrina, né? O município de Londrina ofertou homeopatia, não no formato ideal, no nosso ponto de vista, porque não tinha um horário específico, né? Alguns médicos homeopatas formados pela escola daqui trabalham no sistema público e acabaram aplicando, né? E não sei se ainda existe um convênio com as farmácias. Nesse projeto, que se não me engano já terminou, infelizmente, havia um convênio de farmácias com o sistema público. Entendi. Nós fizemos um projeto, não sei se cabe aqui falar. Pode falar, fica à vontade. Nós fizemos um projeto muito interessante com os residentes de Medicina de Saúde da Família e Comunidade do município. O município de Londrina tem uma residência de saúde da família e comunidade que fez um convênio com o curso de especialização em homeopatia, que aliás são duas especialidades que casam muito bem, à medida em que a medicina de família e comunidade tem uma visão sistêmica também, muito própria. Só que acaba receitando remédios alopáticos e eles tinham muita curiosidade em entender como é que funcionava a homeopatia. Então esse projeto durou apenas 3 meses, foi um ano retrasado, no PAI, né? Foi um convênio que teve a AOPS, que é a Associação Opção pelo Semelhante, que promove o curso de especialização, com a prefeitura e com o sistema lá de medicina de residência médica. E nós contamos com a colaboração de alguns homeopatas, né, do sistema público, no PAI e em alguns postos de saúde, assim como no ambulatório também de ensino do curso. E foram atendidos mais de 150 pacientes, com resultados muito interessantes. Os residentes de saúde da família abordavam, né, casos agudos, até algumas situações de urgência, e os homeopatas medicavam. Foi um casamento muito feliz, e esse projeto casou num trabalho que foi apresentado no Congresso Brasileiro de Homeopatia, Olha, gente, em outubro de 2018, e também no Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade. Que lindo. Então, há possibilidades. As pessoas falam que a homeopatia não é científica. Tem inúmeros trabalhos publicados em revistas altamente qualificadas, né, reconhecidas cientificamente, internacionalmente. Mas assim, o que a gente acha que a falha mesmo é não estar ainda na graduação. Embora haja muitas ligas acadêmicas, né, de alunos, de estudantes de medicina que promovem a homeopatia, por exemplo. A gente esteve envolvida na PUC de Londrina o ano retrasado. Fiquei um ano lá com um projeto de uma aluna que foi ofertada, né, a disciplina através da liga. Foi criada uma liga de homeopatia, Liga de Medicina Integrativa. Tinha homeopatia e acupuntura.
Que lindo. E foi muito interessante, né? Muito gostoso despertar no aluno informação, né? Na graduação médica. Muito bom essa abertura, né? Você despertar, porque assim, gente, eu acho, pra mim, isso aí é voltar ao passado, dá uma impressão de que a gente está voltando, porque eu estava lendo que até 1936, tudo que era mais natural era muito forte, né? E aí, a partir dessa época, vem a indústria farmacêutica, se não me engano, americana e alemã, e engoliu todo mundo, copiou o ativo lá, né, o princípio ativo, industrializou tudo e acabaram-se as terapias, o que era natural, né? Veja, isso é verdade, é uma coisa... A indústria farmacêutica, qualquer indústria está no seu papel. Sim. Né? Agora, a formação do médico, até o século XIX, a nossa formação, a formação das faculdades de medicina americanas, por exemplo, tinha homeopatia e alopatia, medicina convencional. A partir do desenvolvimento da indústria, realmente, a homeopatia passou a não se enquadrar nos programas de financiamento das escolas americanas. Sim. Em função de não preencher critérios de fazer diagnóstico e padronizar condutas, porque a homeopatia não é padronizada, sim, é individualizante. É individualizada. Isso. E esse é o diferencial. Exatamente. Que é lindo, maravilhoso. E 30 minutos de programa passa assim. E isso quer dizer que a gente vai ter que voltar mais vezes, porque é uma delícia. E tem muito assunto homeopático. Tem muito assunto homeopático, né? Isso é só uma pontinha do iceberg. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Você é incrível demais, eu vou divulgar, vou indicar. Gente, vocês precisam vir aqui. Luciane, que amor. Saúde e bem-estar é isso, é informação, são esses convidados queridos que a gente acaba assim pondo no nosso potinho de amor, porque fica marcado, né? Eu quero agradecer mais uma vez muito você. Obrigada, eu que agradeço. Quero agradecer quem nos assiste, quero agradecer esses meninos lindos do Tubarão, que vocês não estão vendo, mas vocês sabem quem é, que de vez em quando eu mostro o rostinho deles. E é isso, gente, muito obrigada. Quarta-feira que vem tem mais. Muito obrigada, viu? Sigam então pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram. Quem perdeu o programa depois pode estar acessando as mídias que vai estar tudo lá. Beijo, gente. Obrigada. Eu gostaria de divulgar, né, por aqui, que a 14ª turma do curso de especialização em homeopatia de Londrina será realizada, terá início dia 18 de abril na Associação Médica de Londrina. É um curso de 2 anos de especialização, onde nós temos 5 módulos presenciais, é um curso semipresencial, onde 5 módulos são presenciais aos sábados ao longo dos 2 anos. E as atividades são via web, online. A prática ambulatorial também, parte é realizada presencialmente e parte é realizada via web também. Então as inscrições estão abertas no nosso site www.cehl, Centro de Especialização em Homeopatia de Londrina.com.br.